na verdade, é impossível descrever a estrutura do tempo futuro tal como os revolucionários a concebem, mas, de modo geral, eles a concebem como um estado de justiça e de perfeição, tá certo? Que, embora continue existindo no tempo, já não é mais uma temporalidade em aberto como a anterior, mas é uma temporalidade, vamos dizer, onde o curso das coisas está pré-determinado, está pré-definido pela sua própria perfeição. Quer dizer, criamos aqui o reino de justiça e agora as coisas só vão acontecer dentro da norma admitida no reino da justiça. Não haverá mais aquela incerteza, aqueles desvarios, aqueles pecados, aquela loucura toda da história anterior. Tá certo? Então, seria uma passagem do tempo a um outro nível de existência. Tá certo? O gênero literário chamado utopia mostra exatamente isso. Quer dizer, quando você descreve aquelas sociedades perfeitas, né? Quando Thomas More descreve a sociedade perfeita, Tommaso Campanella descreve a cidade perfeita, subentende-se que esta cidade é perfeita e permanecerá perfeita. Quer dizer, ela estará, de certo modo, subtraída à incerteza, né, e ao caos da história. Será, por assim dizer, uma passagem de um tempo caótico para um tempo ordenado. Tá certo? De um tempo onde muita coisa depende do acaso, para um tempo onde, de certo modo, tudo está planejado e previsto e só pode acontecer dentro de uma pauta de perfeição concebida pelos revolucionários. Note bem, este momento futuro, esta cidade perfeita, a sociedade perfeita, não é conhecida como um dado de experiência. Ninguém jamais esteve lá, nem os próprios revolucionários jamais estiveram lá. Mas eles a concebem como o resultado final da história e atribuem a essa ideia a mesma certeza que a Bíblia atribui ao Apocalipse, ao juízo final. Nós podemos dizer que, metafisicamente, a afirmação bíblica do Apocalipse é indiscutível. Tá certo? Por quê? Como a passagem do tempo à eternidade é inevitável pelo fato de que o tempo não existe por si mesmo, ele só existe dentro da eternidade, ele só existe dentro da estrutura da possibilidade universal. Então ele está cercado por ela e ele não pode fugir dela. Tá certo? Então, nesse sentido, o Apocalipse, tal como visto na Bíblia, é até inevitável. Porém, o Apocalipse, tal como visto pelo movimento revolucionário, não é a passagem do tempo à eternidade, mas é um momento do tempo, é uma mudança de nível do próprio tempo. Tá certo? Esta mudança de nível, que ninguém experimentou como dado da realidade, é vivenciada como uma hipótese, ou como uma promessa, ou como uma esperança, mas a ela os revolucionários atribuem a mesma certeza que a Bíblia atribui ao Apocalipse. Tá certo? Então, isto quer dizer que se a história humana, se o conjunto do acontecer humano, está se dirigindo para um instante privilegiado, no qual vai emergir uma nova sociedade perfeita, tá certo? Na qual, portanto, todos os dramas humanos, esses sofrimentos humanos estarão superados e haverá então uma estabilização da ordem humana. Se tudo converge para este final, ora, é este final que, sendo o objetivo da história humana, é também o fundamento da explicação dela. Quer dizer, a história existe em função deste futuro que deve ser atingido. Assim como na Bíblia. Quer dizer, a explicação e a justificação final de tudo, né, são dadas pela vinda final do Cristo, que separará então os carneiros dos bodes, é certo? E mandará uns para o inferno, outros para o céu, separa então os condenados dos eleitos. Assim também, na perspectiva revolucionária, será o advento da sociedade perfeita o objetivo e, portanto, a razão de ser de toda a história anterior. Ora, com isso, então, observa-se uma inversão radical do sentido do tempo. Porque o restante da humanidade, e a quase totalidade das pessoas ainda hoje, pessoas que não estão
vamos dizer, totalmente envolvidas pelo processo revolucionário, nessa vivência que, vamos dizer, normal e tradicional do tempo, nós sabemos que o passado já não pode ser alterado. Quer dizer, sob este aspecto, né, o passado é a única certeza. Por mais difícil que seja de conhecê-lo, você sabe que você não vai remexer nele mais. Ao passo que o futuro é precisamente aquilo que não está determinado, aquilo que é contingente. Contingente, em lógica, quer dizer aquilo que pode ser ou pode não ser. Tá certo? Então, mesmo o futuro breve. Quer dizer, aí, nessa sala, por exemplo, tem várias pessoas ouvindo esta aula, e também pela internet, algumas acompanhando, aqui também nessa sala tem algumas acompanhando. Quais dessas pessoas vão entender a minha explicação e quais não vão? Eu não tenho a menor ideia disso. É isso. Pode ser que um sujeito que acompanhou tudo até um certo ponto, aí ele perde o fio da meada e não entende mais nada. E pode ser que o outro que está dormindo acorda e tem uma sacação e percebe tudo. Ou seja, eu não sou capaz de prever. Eu conseguirei dar o resto desta minha aula, vamos dizer, de maneira clara e ordenada, como pretendo eu ter dado até esse momento, eu não sei. Pode ser que eu me confunda daqui a pouco, que eu esqueça tudo, apaga tudo, não sei mais o que ia dizer. Já sei, afinal de contas, eu estou velho, tenho direito à minha cota de Alzheimer, essa coisa toda. Então, tudo pode acontecer. Tá certo? Daqui 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, quanto mais, vamos dizer, alguns séculos ou milênios. Então, o passado é irreversível e o futuro é contingente. Tá certo? E o presente é uma certeza, mas é uma certeza móvel, que está continuamente desaparecendo diante de nós. Essa é a experiência normal do tempo, normal, tradicional, universal do tempo. Para o revolucionário, ao contrário, o que é certo é o futuro. Esta é a única, é a certeza que o move. Agora, o sentido de tudo o que aconteceu e de tudo o que está acontecendo passa a depender desse futuro. Por exemplo, acontecimentos que apressaram ou facilitaram ou favoreceram o advento das transformações esperadas tem um sentido. E aquilo que atrapalha, atrasa ou impossibilita o desenvolvimento do processo tem outro sentido. Como é que nós vamos saber de antemão se tais ou quais coisas favoreceram ou desfavoreceram o advento da sociedade perfeita? Se a sociedade perfeita, na verdade, é apenas uma hipótese. Nós não sabemos, mas logo em seguida, conforme os movimentos do grupo revolucionário tenham sido facilitados ou dificultados por aquele acontecimento então adquirirá retroativamente um sentido X ou Y em função do papel que se imagina que ele tem na produção deste futuro esperado. Tá certo? Portanto, a única certeza passa a ser o futuro, o advento do reino de justiça. E esta passa a ser, vamos dizer, portanto, a premissa, o critério fundamental de julgamento de tudo que se passou anteriormente. Isso quer dizer que o sentido dos acontecimentos passados se torna completamente móvel. Conforme o avanço do processo revolucionário, acontecimentos que foram julgados negativos podem se tornar positivos e vice-versa. Tá certo? Quer dizer, o sentido daquilo que aconteceu se torna móvel, porque a cada momento o avanço do processo revolucionário lhe confere novos e novos e novos significados. Estão compreendendo? Então eu vou lhes dar um exemplo característico. Quando Dostoiévski escreveu Crime e Castigo, Os Demônios, etc., etc., o objetivo dele era bastante claro. Era denunciar, nos termos mais veementes possíveis, a malignidade intrínseca do movimento revolucionário. Dostoiévski, após um breve namoro com o movimento revolucionário na juventude, ele participa lá do movimento político, é preso e
na cadeia onde ele está, só se permite que lê a Bíblia. Ele leu a Bíblia inteira e se converteu ao cristianismo. E na hora que ele se converteu ao cristianismo, ele percebeu o horror do movimento revolucionário. Então ele escreve toda a obra dele para mostrar realmente que os revolucionários são pessoas malucas, são pessoas perigosas, são um flagelo da humanidade. Então, evidentemente, o sentido desta obra o sentido imediato desta obra se opõe da maneira mais flagrante a dos outros escritores que tinham uma visão futurista, revolucionária ou modernizante, como, por exemplo, Ivan Turgenev. Turgenev era um sujeito que sonhava em libertar a Rússia das suas antigas tradições religiosas, etc., e modernizar a Rússia, fazer da Rússia uma espécie de França. Tá certo? Então, a perspectiva é exatamente inversa à de Dostoiévski. Do mesmo modo, Leon Tolstói, que tinha sempre a visão, vamos dizer, de uma utopia futura, quer dizer, era um revolucionário nesse sentido, né? Então, Dostoiévski seria o anti-Turgenev ou anti-Tolstói. Acontece que no século XX teve um estudioso comunista, Georgi Lukács, um húngaro, filósofo húngaro, que, examinando a obra de Dostoiévski, estabelece ali uma série de interpretações que fazem, então, do universo de Dostoiévski uma análise crítica do capitalismo do seu tempo. Então, o que ele faz? Ele infunde um sentido revolucionário comunista na obra do próprio Dostoiévski. Tá certo? Isso quer dizer que Dostoiévski, que era um inimigo do movimento revolucionário, já pode ser lido como se fosse um amigo ou um aliado. Tá certo? Isto fez com que os autores marxistas, tinha muitos escritores, pensadores marxistas, que liam Dostoiévski não conseguiam deixar de apreciar a beleza e a profundidade daquilo, ainda que aquilo fosse contra as suas convicções. A partir desse momento, então, eles se encontraram mais aliviados, quer dizer, eles já estavam autorizados pela ideologia revolucionária a admirar o Dostoiévski, tá certo? Mais ou menos a mesma coisa que Karl Marx, Lukács fez com Dostoiévski, mais ou menos a mesma coisa que Karl Marx tinha feito com Balzac. Balzac também era outro conservador, reacionário, mas Karl Marx dá lá uma maquiada na interpretação de Balzac e mostra que a visão que Balzac tem do capitalismo coincide com a dele. Na verdade, ao contrário, foi ele que copiou de Balzac, né? Só que Balzac dava um sentido conservador às suas análises e Karl Marx faz a mesma coisa, dando um sentido revolucionário. Então, Karl Marx também faz uma maquiagem ali no Balzac, de modo que o Balzac, em vez de ser um adversário do movimento revolucionário, se torna um dos seus aliados ou companheiros de viagem, sem ter a menor ideia de que isso está acontecendo. Então, isso mostra que, conforme o papel que a cada momento se atribui a cada acontecimento do passado na produção da suposta sociedade futura, modifica, então, o sentido que se dá a esse acontecimento passado e a visão que se tem dele. Tá certo? Então, a ordem natural do tempo que vai, vamos dizer, do passado consolidado e imutável para o futuro contingente se inverte. É o futuro que é dado como líquido e certo, porque ele é a finalidade da história, ele é o objetivo da história, ele é que passa a articular toda a história. Tá certo? Então, nós podemos entender o futuro em função do que aconteceu no passado, dentro de um raciocínio de causa e efeito, na qual incluímos, vamos dizer, mesmo os nossos planos de futuro, eles só têm capacidade de moldar esse futuro caso eles estejam no passado. Quer dizer, os seus planos têm uma história também. E essa história já vem se desenrolando há algum tempo. E é por isso mesmo que esses planos podem exercer alguma ação no futuro. Quer dizer, um plano que fosse apenas vamos dizer, um relance, né, uma percepção instantânea, que depois desaparecesse para sempre, não exerceria função alguma. Você teve aquela ideia, aquela sacação e esqueceu em seguida.
Aquilo desapareceu. Então, mesmo os planos de futuro, para eles poderem exercer alguma influência no futuro, eles têm que já estar, eles têm que ter um passado já. Por isso, eu digo isso para enfatizar como uma noção normal do tempo é de encarar o futuro em função do passado. Mesmo porque os seus planos de futuro fazem parte